Tá certo, queremos agradecer a participação de muitos internautas, telespectadores, também ouvintes, mandando mensagens aqui para nós, o Mundo Sua Casa. Queremos dar um bom dia para o Luiz Roberto, que diz o seguinte: professor Márcio Manuel, tem misericórdia dos telespectadores. Flávio Dino fez parte do consórcio Nordeste, Pacheco criticado pelos próprios senadores. Temos também a participação aqui do Ramiro Bessa, fala o seguinte: bom dia, acho engraçado que toda denúncia de fatos ilegais cometidos por integrantes da esquerda é feita por bolsonaristas, segundo os integrantes dessa esquerda. Bom dia também para Ademar Rodrigues, que está conosco no chat, no YouTube, e também para Meire. Obrigado pela participação. A sua opinião é sempre muito importante aqui para a gente, viu? E vamos seguir o nosso debate de hoje com o secretário nacional de Políticas Digitais, João Brant, expressou preocupação sobre o encerramento, né, das atividades aí do X, né, aqui das operações do X no Brasil, afirmando, né, que a presença da plataforma é importante desde que siga as leis brasileiras. A saída do X pode ser uma estratégia para evitar o cumprimento de certas ordens judiciais, e Brant destaca que essa decisão não se trata apenas de liberdade de expressão, mas também de questões comerciais, uma vez que as operações do Brasil não eram lucrativas. Ele espera que a plataforma continue operando no país e respeitando as ordens judiciais, mas reconhece a possibilidade de um bloqueio se isso não ocorrer. Professor Márcio Manuel, X saindo aí do Brasil, dando aí seus sinais, o escritório já foi desmontado aqui no país. O próximo passo pode ser aí, né, apagar de vez a plataforma aqui no Brasil. É esse problema, a liberdade de expressão, como eu disse aqui, ou são essas questões comerciais, como o João Brant aqui destaca? O que é lamentável, né? Eu particularmente adoro o antigo Twitter, eu adoro o X, eu adoro o X, e particularmente eu lamento muito se isso acontecer, né? Vale lembrar que a questão do X ou do X é uma questão muito intrínseca entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. O Brasil tem leis, as leis têm que ser obedecidas. Nós não podemos, de maneira alguma, admitir que venha uma empresa internacional como o sul-africano Elon Musk vem aqui e tenta fazer imposições. Não existe nenhum tipo de ditadura em mídia, não existe nenhum tipo de tapar a boca para a liberdade de expressão, não é isso. A questão é que confunde liberdade de expressão com liberdade de agressão e liberdade de postar mentiras. Essa é a questão. Por que Elon Musk, o sul-africano Elon Musk, ele fica caladinho quando se trata da sua Tesla lá na China, China que também não tem o X, não tem o X, não tem o antigo Twitter? Por que ele também não se posiciona quando se trata de Mohammed bin Salman, lá na Arábia Saudita? É a mesma coisa. Nos próprios territórios estadunidenses, também nós temos algumas situações de limitação do X. Então, eu acho importante que entendamos isso. Aí já vieram ontem falando que o Lula... Gente, esquece Lula. Eu desafio qualquer telespectador, qualquer ouvinte e alguém que dá bancada. Nesse caso do X, envolvendo Musk, envolvendo Alexandre de Moraes, uma linha onde fala do Lula, não existe. Então para de querer colocar o Lula nesse contexto. Como quiseram falar ontem, falando que o governo Lula quer fechar o WhatsApp. Mentira, isso não é verdade. É apenas um aplicativo nacional, apenas para uma agência brasileira, só entre os funcionários. Então nós temos que tomar cuidado com as falas. Essa questão do X, para mim, é simplesmente ideológica. É apenas para lacrar, é apenas para questionar o Alexandre de Moraes e aumentar ainda mais a ira da direita e principalmente da extrema-direita contra o Poder Judiciário brasileiro e principalmente contra Alexandre de Moraes. Bom, e a gente então muda agora de assunto, 8 horas e 14 minutinhos. Eu não te perguntei, né, Rafael? Não. Hoje eu tô pensadinho aqui, hein? É que eu pensei, ele não falou. Tá certo, Rafael. E aí, a saída do X, como é que você vê aí no Brasil? Alex, quando nós passamos a observar essas questões que envolvem a internet, penso que deveríamos nos fazer a seguinte pergunta: se eu não morasse no Brasil e tivesse o poder de mudar para qualquer nação do mundo, para onde eu gostaria de me mudar e viver? Faço essa pergunta para você.
que está nos ouvindo nesse momento. E da seguinte forma, eu questiono, você gostaria de morar em Cuba, ou no Irã, ou em Mianmar, ou quem sabe na Coreia do Norte, ou no Egito, ou então na República Popular da China, ou então no Azerbaijão? Por que eu pergunto isso? Porque todos esses países que eu acabei de mencionar, que eu particularmente estou deduzindo que você não gostaria de morar, são países que regulam a sua internet. Em uma palavra mais clara, a censura. A censura, ela está permeando todos esses países. E agora devo eu incluir, no nosso caso, o Brasil. O meu debatedor, ele informou agora há pouco, bem no comecinho de sua fala, que o que está acontecendo com o X envolve basicamente dois polos, Elon Musk e Alexandre de Moraes. Quando ele fala isso, você já consegue observar que está errado. Como uma empresa que tem uma das maiores redes sociais do mundo inteiro vai sair do país por conta de um conflito pessoal com o ministro de uma corte? Isso é impensável. Esse ministro, se ele tem um problema com o dono dessa empresa, ele não deveria nem julgar o caso, porque a partir desse momento ele se torna parcial. Aliás, ele se torna muito parcial. E o que nós estamos observando é que ele não só continua e ninguém tem peito para falar nada ou para agir de forma efetiva, como ele preferiu sair do país. Por que ele faz isso? Porque sabe que os seus funcionários aqui no Brasil serão presos, conforme o próprio Alexandre de Moraes ameaçou. Ou vocês cumprem, ou Elon Musk, ou o dono, cumpre a minha ordem, ou o representante, que não tem nada a ver com isso, vai ser preso. E então, para evitar que um mal aconteça a um de seus funcionários, ele preferiu fechar as portas. O Brasil está caminhando a passos largos para uma ditadura. E eu quero aguardar ver fechar, viu? Eu quero ver, eu estou esperando ver. Eu ainda não estou acreditando que nós não teremos o Twitter e o X no Brasil. Eu continuo aguardando. Alexandre de Moraes vai mandar derrubar, pode ter certeza. Vamos acompanhar, né, gente? Olha só, agora 8 horas e 17 minutos. Ainda falando sobre aquela questão do CNJ, eu queria trazer um ingrediente a mais aqui para essa discussão, porque olha só, o Conselho Nacional, né, de Justiça, ele decidiu colocar em disponibilidade por 60 dias, né, com proventos promocionais ao tempo de serviço, a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ana Cristina Paz Neri Vignola. Por unanimidade, o colegiado concluiu que a Ana, ela fez manifestações de cunho político partidário durante as eleições 2022 por meio de postagens com conteúdo preconceituoso, racista e também homofóbico. E aí, o CNJ acertou nessa, Rafael? Existe uma juíza de direito, Alex, que se chama Ludmila Luiz Grilo. Essa juíza, ela foi, a grosso modo, se tornou uma exilada política. A justiça, a militância, o ativismo judicial, ele está tamanho que agora ele persegue aqueles que, por um acaso, demonstram ser alguém com um lado político bem definido. Se você tem, por exemplo, um ministro que fala, eu sou bolsonarista, esse ministro, aí sim o CNJ lembra que ele tem uma função de fiscalização. Só que quando você tem um ministro que diz, ou melhor, um presidente da República que diz que está orgulhoso porque pela primeira vez, chega a ser um jargão, né? Pela primeira vez na história desse país, o Brasil terá um ministro do STF comunista. Aí não acontece nada, não tem problema algum. Infelizmente, Alex, para fechar a minha fala e atender a tua pergunta, o ativismo judicial pauta. E hoje, se você está dentro do judiciário, se você se demonstra ser um bolsonarista, você está em maus lençóis. Tá certo. Professor Máximo, né, eu queria até acrescentar aqui, né, algumas menções que a ministra fez. Ela escreveu o seguinte: as minhas famílias nunca usarão banheiro de todes. Entre aspas, Lula é a maior vergonha do Brasil. A primeira é você. Bandido sai da prisão e vai para a presidência. Supremo é o povo. Tá aí, então, foram as falas, né, dessa juíza que foi afastada, o professor Márcio. Eu queria perguntar para essa juíza e para qualquer um que pensa do mesmo jeito que ela. Depois ela até disse, professor Márcio, que ela fez essas postagens, que ela estava ali num processo de tratamento oncológico. Pois é. Eu queria que agrava, né? Questão psicológica, etc. Então, oncologia, câncer, acaba influenciando também. Eu queria perguntar para essas juízes e pessoas que pensam igual a ela, se na sua casa, o seu banheiro social tem um para homem ou para mulher. É único, é um só. Que besteira é essa de todos? Que bobagem é essa? Ou você tem um banheiro na sua suíte, lá do seu quarto,
Ou você tem um banheiro social, onde é um só. Entra homem, entra mulher, entra menino. Claro, cada um na sua vez. Então para de exagerar. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, o CNJ é composto por 15 membros, que têm mandato de 2 anos. E são escolhidos, são indicados por vários órgãos, entre eles o Supremo Tribunal Federal, por tribunais de justiça, regionais, etc. e tal. Quem sou eu para questionar uma decisão de um colegiado com 15, como é que é o nome que fala? Ministrados, não, com 15... Membros. Com 15 membros, pois é, mas do judiciário, eu não queria usar o termo judiciário, eu queria usar um termo fora do judiciário, que então são número ímpar, para não ter empate em caso de decisões, assim como acontece no Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros e ministras, no caso ministra, né? Então quem sou eu a questionar? Agora, o crime de racismo, machismo, homofobia, misoginia, todos os brasileiros e brasileiras estão sujeitos. E não vai ser por causa de uma juíza que não vai. Todos nós estamos sujeitos perante a lei. É fundamental que o racismo, que a misoginia, que o machismo, que a homofobia, o público LGBTQIAPN+, há 14 anos seguidos, o Brasil é o que mais mata no mundo. Isso temos que entender. É fundamental que entendamos esse tipo de situação e temos que ser rigorosos. Então, independentemente de quem seja, está subordinado à lei e tem sim que ser punido. Tá certo. Alex, eu gostaria só de fazer um contraponto, porque sim, o Márcio Manuel falou assim que ele desafiou todo mundo que pensa de forma diferente, né? Eu penso de forma diferente, estamos aqui para debater, então vamos lá. Primeiro ele falou assim sobre o banheiro de todes, né? Pois é, eu do fundo do meu coração eu não entendi o que ele quis dizer, porque ele fez uma defesa. Porque o que ele disse serve exatamente para defender a juíza. O banheiro de todes que ela quis dizer é exatamente aquele banheiro que serve para todo mundo. A diferença é que esse banheiro, de forma mais clara, o banheiro unissex, ele tem uma expressão no português que já abarca a questão, que é o banheiro de todos. Por um acaso, não existe todes no na nossa gramática. Então, ela foi muito bem, não tem nada de errado nisso. E por Rafael, fim... quem quer ser tratado como todes? Boa pergunta, porque todes, tecnicamente, é uma palavra que ela não descreve algo, porque essa palavra... neutra. É neutra, essa palavra não existe, na verdade. Ela seria uma espécie de anomalia gramatical, porque não há previsão na nossa língua, todes. Não existe tradução de todes para inglês, por exemplo. Mas lembrando que várias línguas já adotaram, né? Vários países aí... Não de forma oficial, não de forma oficial. Só para fechar, ele também perguntou que você... Rapidão, Rafael, que eu tenho vários comentários Não, maravilha, aqui, tá? Maravilha. Ele perguntou meu debatedor falou, quem sou eu para poder questionar o CNJ? Você, meu caro debatedor, é uma pessoa que tem liberdade de expressão, de exprimir a sua opinião sobre as mais diversas questões. Por esse motivo que eu estou aqui defendendo o seu direito de ter liberdade de expressão até contra o judiciário. Tá certo. Queremos aqui, então, cumprimentar muitas pessoas que vão mandar mensagem aqui. O Zé Eduardo fala o seguinte: bom dia, é importante lembrar que o nosso país tem leis, tem uma Constituição Federal. O professor está absolutamente correto, segundo a opinião do Zé aqui, que manda mensagem pra gente, viu, Zé Eduardo? Olha, temos também a mensagem aqui do Carlos Lopes, que fala o seguinte: por que não fazem uma reunião para resolver o problema de maior ação contra o INSS, que é a RVT? O Partido dos Trabalhadores era a favor dos aposentados até o mandato de Bolsonaro, agora é contra. Queria que o Márcio respondesse. Carlos Lopes Sobrinho, só a favor de quem está no poder. Eu penso que tributação ela tem que ser a mínima possível. Nós não podemos ter o imposto pesando sobre a cacunda do empresário que gera emprego e principalmente do trabalhador. Então, eu sou a favor, inclusive, como é que é o nome do telespectador, do ouvinte aí? Eu vou pegar aqui para você rapidinho. Eu sou a favor do chamado imposto único. É 1% descontado sobre qualquer transação financeira. Carlos Lopes Sobrinho. Carlos Lopes Sobrinho. Só que isso nunca vai acontecer. Mas no caso do PT e essa criação de impostos, eu também sou contra. Para mim, o PT, ele erra no momento que ele cria mais impostos. Então, Carlos Sobrinho, eu sou a favor de quanto menos imposto, melhor.
Tá certo. Temos também aqui a participação do Glabson Alves Costa, que diz o seguinte, ele fala assim que os bolsonaristas realmente não conhecem das leis brasileiras, né? Ele diz que liberdade de expressão é que mentiras contra os outros não é liberdade de expressão, é crime, segundo a opinião dele. Ele fala que ainda bolsonarismo é uma doença de gente sem caráter, segundo a opinião dele. Critica também o posicionamento da juíza. O Ademar Soares também fala o seguinte: bolsonaristas virou uma doença contagiosa, tem que ser banidos da política, segundo a opinião dos nossos internautas, telespectadores e ouvintes aqui. Eu só gostaria que o nosso caro, com todo respeito, porque você é nosso telespectador e eu gosto de você independente de qual a sua opinião, mas eu gostaria só que ele descrevesse qual o crime que alguém faz em mentir, uma vez que mentir é uma questão subjetiva, né? Talvez que seja mentira para um, talvez não seja para o outro. Mas uma mentira pode trazer sérias consequências, né? Com certeza, com certeza. Fake news não é crime no Brasil. Mas o crime de mentira não existe, e nem crime de fake news. O que você não pode fazer é atacar alguém de algo que ela não fez, no caso, imputar um crime que essa pessoa não fez, ou você denegrir a pessoa. Mas nós estamos falando de mentira. Mentira pela mentira não é crime. Nem na Constituição, nem no Código Penal, nem no caput, você não tem a fake news como um crime. Entretanto, as consequências advindas de uma fake news podem ser devastadoras, implacáveis e irreversíveis. Como pessoas morrendo inocentemente porque acusaram-a em redes sociais. Já vimos pessoas sendo mortas, linchadas na rua, porque falaram que ela tinha envolvimento com criança, etc e tal, rituais, e acabaram matando a mulher e foi vendo, ela era inocente. Nós temos um exemplo rapidinho de uma fake news gigantesca. Chamaram o ex-presidente de genocida. Eu acho que as pessoas não sabem o que significa a palavra. Chamaram e está tudo certo, né, pelo visto.